Apocalipse capítulo 6. Versículo 1. Diz assim: e além o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Podeis assentar. Eu sugiro, se você tiver oportunidade, se você não assistiu, assista depois a palavra que foi compartilhada na sexta-feira, que vai te ajudar muito a compreender algumas coisas a respeito do arrebatamento. Mas hoje eu quero falar aqui, amados, dessa revelação tremenda que o Senhor trouxe para João, que Ele deixou para a igreja. Há muita confusão a respeito das últimas coisas, e só quem ganha com isso é o inimigo. Desde o início da formação do homem, Satanás tenta confundir a verdade com a mentira, o engano, meia-verdade, entendimentos errados. E com isso, o homem tem grandes prejuízos espirituais. No capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo eu fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assento sobre o trono. João, ele diz que após receber a revelação do capítulo 1, 2, 3, capítulos 2 e capítulo 3, fala das 7 igrejas da Ásia. Ele diz: depois dessas coisas, então ele é convidado para entrar por uma porta aberta no céu. Estava ali agora a enxergar e a contemplar o trono de Deus. Quando lemos o capítulo 4 e capítulo 5, ficamos extasiados com tamanha glória que João experimentou, e que aguarda você, nos aguarda lá. Estamos indo para lá. Mas o arrebatamento de João, que simboliza o arrebatamento da igreja, pois se você ler o Apocalipse, você vai perceber que a igreja só é falada até o capítulo 3. A partir do capítulo 4 até o capítulo 18 não se fala de igreja na terra. Somente no capítulo 19 que vai se falar da igreja. Exatamente, é isso que nós entendemos. A igreja não passa pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, arrancada da terra, e ela lá no céu haverá de passar pelo tribunal de Cristo, vai participar das bodas do Cordeiro, onde celebraremos, extasiados de glória, na presença do noivo, na presença do Cordeiro. Esse é o tempo da igreja nos céus. Mas ao mesmo tempo, durante 7 anos, haverá a grande tribulação, o tempo de angústia de
é dividida em 2 períodos. O primeiro período, 3 anos e meio. E o segundo período, também 3 anos e meio. Mas com 2 divisões. No primeiro período, de 3 anos e meio, haverá uma falsa paz. O governo do anticristo será momentaneamente de paz. No meio da grande tribulação é rompido os pactos, e então inicia-se a grande tribulação, de fato, como ela há de ser, no sentido de juízo. E eu quero nesta noite falar um pouquinho daquilo que João ele deixou descrito para nós no capítulo 6. Lembrando que no capítulo 5, João ele diz que ele viu um livro selado, versículo 1 do capítulo 5. Ele diz assim: olha, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? João tem essa visão desse livro que está selado. E é dito ali a João: olha, João, verso 3: ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro, e nem tampouco olhar para ele. João, diante desse mistério que estava oculto até então, a Bíblia diz no verso 4 que ele chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Mas no verso 5, a Bíblia diz que um dos anciãos diz: João, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus céus. João, não chores não. Aquele que tem o controle da história, ele há de revelar aquilo que está oculto. E ele diz, verso 2 do capítulo 6: e olhei, e vi um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro selo é aberto. E aqui eu preciso da sua atenção. Primeiro selo aberto, um cavalo branco. João descreve que aquele que está sentado sobre o cavalo, ele tem um arco, mas não tem flecha. Foi dada uma coroa para ele. Ele saiu vitorioso e com perspectiva de vencer. Esse não é Jesus. Não é Jesus aqui. Não é o nosso Cristo. É por isso que gera muita confusão doutrinária. O Jesus que está no cavalo branco é do capítulo 19, verso 11. Esse do capítulo 6 jamais. É só você olhar quem segue o cavalo branco aqui. Jesus não tem esse tipo de companhia, queridos. Esse aqui, não. A companhia de Jesus é outra. O do capítulo 19 está vindo cercado de anjos. Esse está vindo com a igreja gloriosa. Esse não. Os cavalos subsequentes a esse branco não tem nada a ver com Cristo. E aqui abre um adendo para nós entendermos. Por que, pastor, então cavalo branco? Porque o diabo é imitador de Deus. Mas não imitador no sentido de querer ser igual a Deus, como a Bíblia manda nós sermos. Não.
amor de Deus no sentido de querer iludir as coisas de Deus e trazer a glória para Ele. Ele camufla. O que podemos aprender aqui é que o fato de estar branco não significa ser puro. Estar no cavalo branco não significa dizer que é do bem. Não caia nos logros do inimigo. Paulo diz que ele pode se transfigurar até mesmo mediante luz. Então ele vem em um cavalo branco. O branco sempre foi símbolo de paz. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eles considerarem a paz, haverá uma repentina destruição. Essa é a falsa paz. Ele tem um arco, mas não tem flecha. Por quê? Porque ele vai conquistar através de acordos. Ele vai costurar acordos internacionais com seu poderio sem arma. Só nas ideologias dos seus prospectos filosóficos e propostas. Eu falei aqui e compartilhei no grupo da igreja, não sei se você abriu. Está lá a Agenda 2030 da ONU. Está lá tudo escrito. Como é que o mundo está sendo preparado para o anticristo. Então esse cavalo branco aqui, que tem um assentado sobre ele com um arco, recebe uma coroa provisória, temporária. Essa coroa aqui, queridos, é só por um tempo. A coroa que nos aguarda é eterna. A dele é provisória. Tem tempo marcado, tem data de validade para acabar. O anticristo vai enganar a muitos, saiu vitorioso para vencer. A igreja não estará na terra. Pastor, qual é a importância, pastor, de se entender essa questão teológica para tribulacionismo, mid, pós? Faz diferença? Faz muito. Por quê, pastor? Porque quando você não crê no arrebatamento pré-tribulacionista, você fica aguardando o anticristo manifestar. Jesus vem e carrega e você fica. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes. O tempo de juízo de Deus não é para a igreja. E o primeiro cavalo do anticristo é essa ação enganadora, ludibriadora de falsa paz. Mas o que vem subsequente? João diz: e havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Quando o anticristo romper o acordo com Israel, nos 3 anos e meio, e quando ele se declarar o Messias, e que quererá assentar o seu trono lá no templo de Jerusalém, começa-se então uma intensa perseguição sobre a terra. E a Bíblia descreve aqui que o cavalo vermelho, esse elemento significa a guerra. Lembrando que nós, seres humanos, enfrentamos a Primeira Guerra Mundial em 1914, 1919, 1914, 1914, foi 1914, isso? É isso, estudantes? Peças juntos universitários, é isso mesmo? 1914, isso?
4 anos de guerra, está vendo? As meninas não estão estudando. Mas a primeira guerra deixou todos estupefatos, porque foi proporção mundial. Criou-se acordos para que não viesse mais trazer essa tragédia, mas não durou muito. Em 1939 a 1945 ocorre a Segunda Guerra Mundial. E hoje já se fala uma terceira guerra. Não sobra ninguém. Porque cada vez mais os homens estão criando armamentos bélicos nucleares, sistemas de armamento destrutivos e autodestrutivos. A Bíblia está dizendo aqui que o cavalo vermelho ele vai trazer guerra. Vai ser arrancada a paz. E ao ser arrancada a paz, as pessoas irão matar uns aos outros. Foi dada uma grande espada para esse cavaleiro. Subsequente, quando se abre o terceiro selo, verso 5 diz que, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevado por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavalo, ele simboliza a fome. Esse cavalo preto, ele traz agora essa marca de racionamento alimentar. O primeiro traz uma falsa paz. As pessoas se acham seguras. Mas aí o cavalo vermelho traz a guerra. Consequência da guerra é automática fome. A linha de cadeia produtiva diminui. Porque está sem guerra. E isso vai produzir fome. E a Bíblia está dizendo aqui que o cavalo preto traz fome sobre a terra. Aonde a comida superinflaciona. O dinheiro já não consegue mais comprar alimento porque tem escassez. Mas João continua. Ele diz, verso 7: e havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. O 4º cavalo amarelo. João, ele está dizendo que quem está sentado é a morte, e o inferno vem seguindo. 1/4 os habitantes da terra vão morrer com a abertura do 4º selo. O que significa isso, pastor? Significa que o juízo de Deus vai retombar sobre a terra, vai eclodir todo aquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento. Sim, a grande tribulação será um momento em que pela qual os homens olharão de um lado para o outro, não há para onde correr, não tem onde se esconder. Sofonias, ele escreveu da seguinte maneira, se você puder abrir, olha o que diz o profeta Sofonias no capítulo 1, verso 14: o grande dia do Senhor está perto, sim,
a terra, se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, de alvoroço, de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens, de densas nuvens, dia de trombeta, de alarido contra a cidade fortificada, contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Quando a Bíblia fala o dia do Senhor, não está falando apenas de um único dia. Dia que tem a questão de momento. Esse tempo de juízo, que será a grande tribulação. Será um momento de perplexidade, de horror. Estamos aqui falando dos céus. Quando nós olhamos para as trombetas e para as taças, que o tempo não nos permite entrar, mas eu digo para a igreja com muito temor e tremor, nesse primeiro culto do ano, nós desejamos ardentemente, irmãos, fazer o nosso melhor para Deus, amar uns aos outros, se dedicarmos mais uns aos outros. Mas entenda, cuide da tua vida espiritual, porque se Jesus voltar, não queira você estar aqui. Isso não vai prestar. Isso aqui não é lugar nem para mim nem para você, porque a Bíblia, o que a Bíblia apresenta é que vai ser um momento caótico, o pior momento dos seres humanos. Pensa nas tragédias que os homens já viveram. Se você olhar o século 13 e 14, quando houve o surto da peste negra, 1/4 da Europa morreu. E foi considerada uma das maiores tragédias humanas. A peste negra será nada diante daquilo que vai ocorrer na grande tribulação. Olha, para encerrar, quando a Bíblia diz o sexto selo, o quinto selo, irmãos, fala da visão que João viu, os mortos que estavam debaixo do altar do Senhor e que estavam clamando por justiça. Mas eu quero ir no sexto selo para terminar essa palavra. O verso 12 diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir?
O dia da ira de Deus chegará em breve, irmãos. Mas nós somos salvos para sermos livres da ira. Não somos filhos da ira. Conforme Paulo diz, não somos filhos da ira como os demais. Agora nós temos o tempo da graça para nos agarrarmos à nossa salvação. O sexto selo vai envolver a terra em um grande abalo. O verso 12 está dizendo: houve um grande tremor de terra. Está falando aqui de um terremoto que a sua magnitude vai ultrapassar os 9.0 que os homens já colocaram. Estamos falando aqui de um terremoto de proporção mundial. Um profeta do Velho Testamento, ele disse assim: a terra cambaleia como um bêbado. O que quer dizer isso? Já viu um bêbado andando? É um pé lá caindo para cá. E ele diz: a terra cambaleia, ela vai ser sacudida. E esse tremor de terra vai ser tão intenso, tão forte, que João diz que os montes, ilhas, foram removidos dos seus lugares. A terra vai ser sacudida. Sabe por quê? Porque o tempo do juízo de Deus sobre a terra é chegado. Mas Deus não quer que nem eu, nem você passe por nada disso. Nós somos chamados para sermos livres da ira. Há um local de glória que aguarda a mim e a você. Há um local pela qual Ele preparou para que nós não estivéssemos. E eu encerro, por favor, Apocalipse 12, verso 12. Olha o que João diz aqui. Olha que contraste. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. O que é isso? Alegrai-vos, ó céu. Alegrai-vos, igreja que já habita no céu. Vai ter alegria no céu. Mas olha o que ele diz em contrapartida: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo, e já tem pouco tempo. É um contraste. Céus e infernos, gritos de ai na terra. Onde é que você quer estar? Onde é que você quer estar? No ai ou na festa de Deus? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Glória a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor nos ama. O teu amor é incomensurável. Temos convicção, ó Pai, que o Senhor tem trabalhado em favor daqueles que te amam. E eu quero te agradecer pelo céu de glória que o Senhor preparou para a tua igreja. Quero te louvar pela tua palavra que nos traz sérias e severas advertências para aqueles que não obedecem a ti. Eu peço agora, Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Ó Deus, que a tua igreja se sinta abraçada pelo teu amor. Traga segurança aos corações. Tira todo medo seja arrancado, mas que venha ser trazido o teu Espírito, a segurança, o amor por ti, o temor ao Senhor, não o medo, Deus, mas o temor ao Senhor, o temor à tua palavra, o temor às tuas verdades eternas. Ó Deus, nós queremos viver a plenitude do Senhor enquanto o Senhor não vem. Por isso eu te peço, enche a tua igreja do teu Espírito, enche do teu poder, renova os corações, renova a fé, renova a esperança, renova o ânimo. Deus, eu profetizo um ano diferente na vida dos meus irmãos, um ano de bênção,
sucesso, um ano de crescimento, um ano de leitura da tua palavra, um ano de oração, de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais. Eu profetizo um ano, Senhor, de desenvolvimento ministerial, pelo poder que é no nome de Jesus. Desperta teu povo, desperta a tua igreja, derrama de graça, poder, unção e de renovo para os teus filhos, ó Deus. Tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Estenda tuas mãos, que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre, todos dias comigo, amém. Amém. Deus os abençoe, vai em paz, vai na bênção, em nome do Senhor Jesus. Domingo, às 9 horas da manhã, nossa primeira Santa Ceia de 2022. Vamos fazer uma grande festa para Deus, e à noite faremos o nosso culto ao Senhor também. Sábado, 19 horas culto. Domingo, temos pela manhã e temos à noite, em nome de Jesus.